Tem uma coisa que ninguém te conta sobre envelhecer dentro de um casamento. Não é a rotina, embora a rotina esteja lá. Não é o distanciamento, embora ele também chegue com o tempo. O que ninguém te conta é como você vai deixando de se reconhecer tão devagar que nem percebe o momento exato em que a mulher no espelho virou uma estranha. Não acontece de uma vez. Acontece como aquela infiltração na parede que você ignora por meses até o dia em que a tinta descola inteira e você fica olhando para o estrago pensando em como não viu antes. Eu fui essa mulher por 30 anos. E o pior não é o que ele fez no final. O pior é o que eu deixei acontecer no meio, em cada dia ordinário de uma vida que parecia normal por fora e estava podre por dentro faz tempo demais. O pior é que eu sabia, em algum lugar fundo, e continuei dobrando as roupas, fazendo o café, organizando a vida de todo mundo como se aquele formigamento de alerta fosse só ansiedade, só cansaço, só coisa da cabeça de mulher que pensa demais. Não era. Meu nome é Sandra. Tenho 55 anos, 2 filhos que são a coisa mais inteira que já fiz na vida, e uma história que começa muito antes da tarde em que abri a porta da minha própria casa e encontrei uma mulher de 29 anos sentada no meu sofá, com a xícara do meu aparelho de jantar na mão, usando o ar-condicionado que eu ajudei a pagar durante 3 décadas, me olhando como se eu fosse a visita indesejada. Mas para você entender o que aconteceu naquela tarde, você precisa entender quem eu era antes. Você precisa entender o que 30 anos fazem com uma mulher quando ela acredita, de verdade no fundo do coração, que amor silencioso é a forma mais nobre de amar, que aguentar é virtude, que uma boa esposa não incomoda, não exige, não ocupa espaço demais. Eu acreditei nisso por muito tempo. E paguei caro por acreditar. Cresci no interior de Minas, numa cidade pequena onde todo mundo se conhecia e os segredos duravam pouco porque as paredes eram finas e as vizinhas eram atentas. Minha mãe era professora de escola pública, meu pai trabalhava numa cerâmica até os joelhos pedirem para parar, e a gente vivia com o suficiente que na nossa casa era uma palavra que enchia o peito. Minha mãe tinha esse dom de olhar para uma mesa simples com arroz, feijão e um frango caipira no centro e dizer com orgulho genuíno: "Que mesa bonita!" E a gente acreditava nela. Via mesmo. Mas foi minha avó que me criou com outra camada. Vó Conceição era daquelas mulheres que não precisam levantar a voz para ser ouvidas. Tinha seus 70 anos quando eu tinha 10 e carregava no rosto as marcas de quem viveu de verdade, não de quem apenas deixou os anos passarem. Tinha trabalhado a vida toda, primeiro como costureira de porta em porta, depois com uma quitanda pequena que foi crescendo tijolo por tijolo até virar um armazém de respeito na cidade. Meu avô morreu cedo, deixou 3 filhos pequenos e quase nada no bolso, e ela não derreteu. Dobrou os joelhos, pediu força e foi trabalhar antes do sol nascer. Vó Conceição não me ensinou a cozinhar primeiro. Ela me ensinou a guardar. Eu tinha 12 anos quando ela me chamou no quarto dela, aquele quarto com cheiro de alfazema e gaveta que rangia, e me mostrou uma caixinha de metal escondida embaixo de um monte de retalhos de tecido. Dentro tinha dinheiro. Não era fortuna, mas era dela, só dela. E ela me olhou com aqueles olhos que pareciam saber de tudo e disse uma coisa que ficou gravada em mim como tatuagem. Filha, uma mulher que depende do bolso de outra pessoa para existir não tem liberdade nenhuma, por mais bem tratada que seja. Guarda sempre alguma coisa só sua, não por desconfiança, por respeito a você mesma. Eu tinha 12 anos e não entendi direito. Mas gravei, e 30 anos depois aquelas palavras foram a coisa que me salvou. Quando tinha 18 anos fui para Belo Horizonte estudar administração, porque eu era boa com números e porque minha mãe dizia que era um curso que dava em tudo. Fui morar numa pensão de senhora com café da manhã incluído e hora para chegar, longe da faculdade, abafado no verão, mas meu. Aprendi a gostar daquele quartinho com janela pequena como se fosse um palácio, porque era o primeiro espaço completamente meu, sem precisar se ajustar ao humor de ninguém. Foi lá que conheci Diana. Diana estudava direito no prédio ao lado e a gente se conheceu numa fila de bandejão, brigando educadamente pelo último pedaço de lasanha. Ela deixou para mim.
Eu disse que dividia. E foi assim, em cima de uma bandeja de alumínio e uma lasanha fria, que começou a amizade mais importante da minha vida. Embora eu só fosse entender isso décadas depois, numa tarde de fórum com piso de mármore frio. Diana tinha aquela clareza de quem sabe desde os 6 anos o que vai ser. Filha de advogado, neta de advogado, já sabia que ia ser advogada e não perdia tempo com dúvida. Eu admirava isso nela. Aquela certeza de quem tem a foto da caixa enquanto monta o quebra-cabeça. A gente ficou amigas do jeito que fica quando as afinidades são reais, sem esforço, sem combinação, só acontecendo naturalmente como acontecem as coisas que têm raiz. E foi nessa época que conheci Rafael. Rafael tinha 26 anos quando eu tinha 22. Contador formado, já trabalhava num escritório de médio porte, tinha aquele jeito de se vestir bem que em Minas a gente chama de arrumadinho com tom de admiração. Não era rico, mas parecia. Tinha aquela postura de homem que sabe o que quer e vai atrás. E na época, para mim, isso era suficiente para preencher qualquer lacuna que eu não soubesse nomear ainda. A gente se conheceu num aniversário de amigo em comum, churrasco de apartamento pequeno com gente demais e música alta. Ele veio falar comigo porque eu estava no canto olhando para o skyline da cidade pela janela e disse: "Você parece entediada." Eu disse que não estava entediada, estava pensando. Ele perguntou no quê? Eu disse que estava pensando se aquelas luzes todas eram de pessoas felizes ou de pessoas que só fingiam que eram. Ele ficou quieto por uns segundos e disse: "Essa é a coisa mais inteligente que eu ouvi hoje." E eu me apaixonei, não naquele segundo, mas naquela noite, pela atenção. Pelo jeito como ele me olhava, como se o que eu pensava importasse de verdade. Namoramos por 3 anos. Casamos quando eu tinha 25 anos. A cerimônia foi simples, numa igrejinha de BH, família dele de um lado e minha do outro. Minha mãe chorou com aquele choro bonito de mãe que realizou o sonho. Vó Conceição estava lá, cabelo preso, vestido cor de vinho, e quando passei por ela, ela pegou minha mão com uma força que me surpreendeu e sussurrou: "Seja feliz, minha filha, mas nunca esqueça o que eu te ensinei." Eu sorri e achei que ela estava falando de receita de frango. Não estava. Os primeiros anos foram como são os primeiros anos de todo casamento jovem: adaptação, descoberta, brigas pequenas que parecem enormes na hora e ridículas na semana seguinte. Rafael trabalhava muito. Eu comecei num departamento financeiro de uma empresa de médio porte e a gente foi erguendo aquela vida tijolo por tijolo, com a energia de quem está começando e acredita que o esforço sempre dá resultado. Nosso filho Tiago nasceu quando eu tinha 28 anos. Nossa filha Camila veio 2 anos depois. E foi com os filhos que eu entendi, sem que ninguém me dissesse em palavras, que Rafael havia dividido o mundo em 2 categorias. O que era importante, que era o trabalho dele, a carreira dele, os planos dele, e o que era suporte, que era eu. Não foi uma decisão declarada. Não houve conversa onde ele disse isso. Foi acontecendo naturalmente, da forma como as coisas injustas costumam acontecer. No silêncio, na ausência, na suposição de que alguém vai fazer porque sempre fez. Eu fazia, sempre fiz, e fui achando que era assim que devia ser. 3 meses depois do nosso casamento, antes mesmo de Tiago nascer, vó Conceição faleceu. A morte dela chegou daquele jeito que as mortes certas chegam, serena, no tempo dela, sem drama. Ela tinha 78 anos, e um coração que foi cedendo aos poucos, e no fim foi como ela era, inteira até o último momento. O enterro foi no interior, numa tarde de março com calor que não combinava com o dia. Eu fiquei na primeira fila com minha mãe e minha tia, olhando para o caixão, pensando que aquela mulher tinha sido a pessoa mais inteira que eu conheci, que ela tinha vivido sem pedir licença para ninguém. 3 semanas depois, o advogado da família convocou os herdeiros. Minha avó havia deixado a quitanda para o meu tio, a casa para o mais novo, joias e objetos para minha mãe e para as netas mais velhas. E então o advogado olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia ler e disse que havia um envelope separado com meu nome, com instruções específicas. O
O envelope tinha uma carta. Na letra redondinha de Vó Conceição, dizia que ela havia construído silenciosamente ao longo dos anos uma aplicação financeira em nome dela, com beneficiária indicada para mim. Que ela vinha acompanhando a família com atenção. Que ela me via bem casada, mas sabia que a vida dava voltas e queria que eu tivesse chão firme, independente de qualquer coisa. Que o valor total, com os rendimentos acumulados, estava próximo de 2 milhões de reais. 2 milhões. Precisei reler 3 vezes. E logo abaixo, num parágrafo que decorei como se fosse oração. Não misture esse dinheiro com o que é do casal. Não por maldade, por sabedoria. Uma mulher que tem o próprio chão não cai quando o chão de fora balança. Te amo, minha filha. Dobrei a carta, coloquei no bolso e não disse nada para ninguém. Guardo aquela carta até hoje dentro de um livro, no mesmo lugar desde aquele dia. Não contei para Rafael naquela semana nem nas seguintes. Rafael era contador. Entendia de dinheiro, gostava de dinheiro, e eu havia aprendido naqueles meses de casamento que ele tinha uma relação com dinheiro diferente da minha. Para mim, dinheiro era segurança. Para ele era poder e medida de valor das pessoas ao redor. Não era algo que ele dizia abertamente. Aparecia nos detalhes, no jeito como calculava em voz alta o patrimônio dos outros, no jeito como logo depois do casamento, perguntou se minha família tinha alguma coisa guardada com um tom casual demais para ser só curiosidade. E foi aí que as palavras da minha avó fizeram o clique que não tinham feito no enterro. Ela não estava falando só de independência. Estava me dizendo: este dinheiro é seu, não de vocês dois, só seu. Guarda. Fui sozinha ao banco, transferi a herança para uma conta em meu nome, em outro banco, com outro gerente, sem dar acesso a ninguém, não por maldade. Rafael era meu marido e eu o amava. Mas tinha alguma coisa na voz da minha avó que dizia que amor e precaução não são opostos. Obedecia à minha avó. E por quase 30 anos aquele dinheiro ficou ali, crescendo sozinho, enquanto eu erguia outra vida ao lado de um homem que eu ia descobrindo aos poucos que nunca havia me visto de verdade. Os filhos cresceram depressa demais e do jeito mais surpreendente. Tiago era calmo, metódico, tinha a seriedade de filho mais velho que aprende cedo que o mundo espera coisas dele. Formou em engenharia, foi morar em São Paulo com a namorada Letícia, ligava toda semana sem falta, sempre no domingo de manhã, aquela ligação que você sabe que vai ter e que sustenta a semana inteira. Mas Tiago também tinha a dificuldade do pai de questionar o que estava estabelecido. Havia crescido vendo Rafael como referência de homem bem-sucedido, e essa imagem estava fincada nele de um jeito que eu só fui entender quando precisei. Camila era fogo desde o primeiro dia, aquela menina que a professora amava e temia em proporções iguais, que sempre teve opinião sobre tudo e nunca teve medo de expressá-la. Formou em comunicação, montou uma agência de marketing digital em BH e tinha com a vida aquela relação de quem não pede licença para nada. Os dois me amavam. Isso eu sempre soube. Mas amar a mãe e enxergar a situação da mãe são coisas diferentes. E essa diferença, eu ia descobrir, importava muito. Rafael Mendonça foi crescendo profissionalmente com aquela consistência de quem tem ambição e disciplina em medidas certas. Saiu de contador de escritório pequeno, passou por escritório médio, chegou a sócio, depois a sócio sênior de uma das firmas mais respeitadas de BH. Com 59 anos no momento da separação, era um homem que havia erguido exatamente a imagem que sempre quis. Bem-sucedido, respeitado, sólido. E com cada degrau que subia, eu descia um pouco mais na hierarquia da nossa vida. Não de forma declarada. Era o jantar comemorativo da promoção dele, onde ele falou de trabalho a noite toda sem me perguntar uma vez como tinha sido minha semana. Era a viagem de aniversário onde ele ficou no celular e eu olhei pela janela pensando que havia algo de profundamente triste naquela cena. Era a forma como me apresentava nos eventos, minha esposa Sandra, com o mesmo tom de meu carro ou meu escritório, possessivo, funcional, sem brilho. Eu fui ficando invisível dentro da minha própria vida, e fui deixando porque achava que era isso, que 30 anos de casamento produziam essa distância naturalmente,
e que quem esperava outra coisa estava sendo ingênua para a própria idade. Minha terapeuta, anos depois, ia me dizer que eu havia normalizado o que não deveria nunca ter sido normal. Mas na época eu não tinha terapeuta. Tinha só a vida que havia erguido e a teimosia silenciosa de continuar erguendo mesmo quando as paredes estavam rachando. As primeiras suspeitas chegaram pelas bordas. Rafael começou a cuidar mais da aparência quando tinha 58 anos. Um perfume novo que disse que havia ganhado de cliente. Uma camisa que apareceu no guarda-roupa que eu não lembrava de ter visto. Um cuidado novo com o cabelo, uma atenção ao espelho que antes não existia. Eu notei. Não disse nada. Depois vieram as ausências com justificativas esticadas. Jantares de negócios que antes ele me chamava para acompanhar e que passaram a ser só pessoal do escritório. Coisa chata. Você não ia gostar. Um hotel que apareceu no extrato como diária de negócios numa quinta-feira que ele havia dito estar em reunião. O celular mudou de posição. Antes ficava em qualquer lugar, largado como coisa sem dono. De repente estava sempre no bolso, virado para baixo quando pousava em algum lugar, com a tela que apagava mais rápido que antes. Eu notei tudo. E fui guardando. Não as coisas em si, mas a certeza crescente de que alguma coisa estava podre e que o cheiro estava ficando mais forte a cada semana. Foi numa madrugada de junho que a suspeita virou quase certeza. Acordei com sede, fui para a cozinha, voltei para o quarto. Rafael dormia de lado e o celular estava na mesinha, desbloqueado, tela acesa. Não foi intenção. Eu só olhei. Vi o nome de uma conversa aberta. Nome feminino. E vi, no segundo que tive antes da tela escurecer, um coração vermelho no final da última mensagem. Fiquei parada no meio do quarto no escuro. Rafael dormia com aquela respiração pesada de quem não tem nada na consciência, ou de quem aprendeu a dormir apesar de tudo. Eu fiquei olhando para ele por um tempo que não sei medir e senti uma coisa estranha. Não era raiva ainda. Era uma confirmação triste. Como quando você já sabe a resposta antes de abrir o envelope e abre mesmo assim, não por esperança, mas porque precisa de algo concreto para segurar. Voltei para a cama. Não dormi mais naquela noite. Fiquei olhando para o teto pensando em 30 anos. Em cada jantar, cada conta, cada camiseta dobrada. Na casa que eu havia mantido enquanto ele subia. Nos filhos que eu havia criado enquanto ele trabalhava. 30 anos. E um coração vermelho no celular na mesinha do lado. Na manhã seguinte liguei para Diana. Ela atendeu no segundo toque e eu contei tudo sem dramaturgia, como quem faz relatório, porque era a única forma que eu sabia de contar uma coisa que doía demais para ter outro formato. Diana ficou em silêncio quando eu terminei. Depois disse: Sandra, você precisa de provas, não suspeitas, provas concretas. Eu disse: que tipo? Ela disse: o tipo que protege você, completamente. Independente de qualquer coisa que ele tente fazer depois. Foi Diana quem me indicou Renata. Investigadora particular, ex-policial civil, cabelo curto, olhar direto. Nos encontramos num café discreto perto do meu trabalho. Ela pediu café sem açúcar, ouviu tudo o que eu disse, ficou em silêncio por 5 minutos, e então disse: 15 dias. Eu te dou o que você precisa em 15 dias. Perguntei se tinha certeza. Ela disse: não é sobre certeza, é sobre método. Assinei o contrato naquela semana. E então veio a parte mais difícil de tudo. Continuar. Continuar em casa, fazer o jantar, dormir na mesma cama, responder quando ele falava, sorrir quando era esperado, ser a Sandra que Rafael achava que tinha no bolso, enquanto por baixo eu estava numa tensão de quem segura uma represa com as mãos e não pode deixar aparecer que está segurando. Tem gente que chama isso de fraqueza, ficar, continuar fazendo o café de um homem que te trai. Mas não era fraqueza. Era a coisa mais estratégica que eu já fiz na vida, porque aprendi com minha avó que o momento certo de agir não é quando a emoção está no máximo, é quando você tem o suficiente nas mãos para agir com precisão. E eu ainda não tinha o suficiente, mas estava chegando lá. Renata me mandou a primeira atualização em 6 dias. Uma mensagem simples: confirmado, continuando.
Li aquela mensagem sentada no meu carro no estacionamento do trabalho e fiquei olhando para ela por uns 2 minutos. Uma palavra, pequena demais para conter tudo que confirmava. Não chorei. Já tinha chorado antes, nos dias anteriores, nos momentos em que a certeza chegava em ondas. Quando a confirmação veio, o que chegou junto foi uma clareza estranha, quase clínica. Era real. 30 anos. E era real. O que eu ia fazer com esse saber era outra história. Uma história que eu já estava escrevendo, tijolo por tijolo, com a mesma paciência que minha avó havia erguido o armazém dela. Tem uma coisa que você não espera quando começa a juntar as provas de uma traição. Você acha que o mais difícil vai ser ver as fotos, ler as mensagens, segurar o papel que confirma o que você já sabia, mas ainda assim dói como se não soubesse. Mas não é isso. O mais difícil é continuar sendo a mesma mulher de sempre, enquanto carrega aquilo. É sentar na mesa do jantar com o homem que você casou há 30 anos, passar o sal quando ele pede, ouvir ele comentar sobre o noticiário e não deixar que nada do que você descobriu apareça no seu rosto. É a maior atuação da sua vida. E você faz sem ensaio, sem diretor, sem ninguém aplaudindo. Porque precisa. Renata me entregou o dossiê completo numa tarde de agosto, num encontro rápido num shopping perto do meu trabalho, o tipo de lugar onde duas mulheres tomando café não chamam a atenção de ninguém. Ela colocou um envelope pardo na mesa com a naturalidade de quem entrega cardápio, tomou um gole do café e disse: "Tá tudo aí. Datas, locais, registros fotográficos e uma coisa extra que você não pediu, mas que eu achei que precisava estar incluída." Perguntei o que era. Ela disse: "Movimentações financeiras. Encontrei um padrão relevante. Detalhes no envelope." Peguei o envelope, coloquei na bolsa sem abrir e disse obrigada com uma voz que saiu mais firme do que eu esperava. Ela me olhou com aquela expressão direta que era o jeito dela de comunicar respeito, e disse: "Você é uma mulher forte, Sandra." Eu disse: "Ainda tô descobrindo isso." Abri o envelope naquela noite no banheiro com a porta trancada, sentada na borda da banheira, com o ventilador ligado para cobrir qualquer som. 23 páginas, fotos, datas, horários, registros de um apartamento alugado num bairro que eu não conhecia, a 20 minutos da casa onde eu havia criado meus filhos e cuidado da vida de todo mundo por 3 décadas. O nome dela aparecia em alguns documentos. Vanessa, 29 anos. Eu tenho 55. Fiquei com essa diferença na cabeça por um tempo que não sei medir, sentada naquele banheiro, ouvindo o ventilador, e não senti o que eu esperava sentir. Não foi raiva imediata, não foi o choro que desaba de vez. Foi uma tristeza quieta e funda, daquele tipo que não faz barulho porque é velha demais para fazer barulho. Era a tristeza de quem entende de uma vez que não foi sobre ela nunca ter sido suficiente. Foi sobre ele nunca ter sido suficiente para enxergar o que tinha. Dobrei as fotos, continuei lendo. E então, cheguei na última seção do dossiê, aquela que Renata havia chamado de coisa extra. Era um levantamento de movimentações financeiras, e o que estava ali me gelou de um jeito diferente das fotos. Rafael havia aberto 2 anos antes uma conta em nome de uma microempresa que eu nunca havia ouvido falar. Uma empresa que no papel prestava consultoria, mas que na prática não tinha nenhuma operação real, nenhum cliente registrado, nenhuma atividade que justificasse as entradas. O que ela tinha era dinheiro vindo de uma conta conjunta que Rafael gerenciava, apresentada para mim como conta de investimentos do casal. Eu havia assinado os documentos de abertura sem ler com atenção porque confiava nele, porque era meu marido há quase 30 anos, porque nunca imaginei que precisaria ler com atenção as coisas que ele me pedia para assinar. O dinheiro desviado, somado durante 2 anos, chegava a R$180 mil. R$180 mil do nosso patrimônio. Para bancar o apartamento, as viagens, os presentes, a vida inteira de uma mulher de 29 anos enquanto eu trabalhava, cuidava da casa, criava os filhos e achava que estava erguendo alguma coisa junto com ele. Fechei o envelope, fui até a pia, abri a torneira, lavei o rosto com água fria e me olhei no espelho por um tempo longo. 55 anos.
cabelo com fios brancos que eu havia parado de cobrir porque havia decidido que não ia mais gastar energia, fingindo que o tempo não passava. Olhos que tinham visto 30 anos de uma vida erguida com as próprias mãos. Eu disse para a mulher no espelho, em voz baixa, quase um sussurro: acabou. Não era derrota, era decisão. Liguei para Diana no dia seguinte cedo, antes de Rafael acordar, falando baixo na varanda com o café na mão e a cidade de BH acordando lá embaixo. Contei tudo. As fotos, as datas, o apartamento, a conta da microempresa, os 180 mil. Diana ficou em silêncio por um tempo que eu aprendi, durante 30 anos de amizade, a respeitar. Era o silêncio dela de estar processando e organizando ao mesmo tempo, montando o tabuleiro na cabeça antes de falar qualquer coisa. Quando falou, disse: Sandra, o desvio de patrimônio muda tudo. Não é só traição. É crime. Eu disse: eu sei. Ela disse: você tem duas opções. Processo criminal junto com o divórcio, que é mais longo e mais pesado, ou usa o desvio como carta de pressão no acordo, que é mais rápido e na maioria dos casos resulta em condições muito melhores para você. Perguntei o que ela recomendava. Ela disse: depende do que você quer, justiça no papel ou reconstrução mais rápida. Fiquei em silêncio. Depois disse: quero os dois, mas se tiver que escolher, quero reconstrução. Diana disse: então é assim que a gente vai jogar. Naquele período de preparação, enquanto Diana organizava a estratégia e eu reunia cada documento com o cuidado de quem passou a vida trabalhando com números e sabe que detalhe importa, aconteceu algo que eu não havia planejado. Camila descobriu. Minha filha sempre teve aquele radar de quem sente as coisas antes de entendê-las. Ela havia vindo me visitar numa tarde de sábado, daquelas visitas sem hora marcada que ela fazia quando sentia que eu precisava de companhia sem saber que precisava. Chegou enquanto eu estava na mesa da sala com alguns papéis que eu havia esquecido de guardar, e ela olhou para a mesa, olhou para mim e ficou quieta por um segundo com a expressão de quem está juntando as peças. Depois disse: mãe, o que é isso? Eu poderia ter mentido. Poderia ter inventado alguma coisa sobre trabalho, sobre organização de documentos qualquer, mas eu estava cansada de mentir. Não para ela. Olhei para minha filha de 25 anos, aquela menina de fogo que eu havia colocado no mundo, e disse: senta aqui. E contei, não tudo, não os detalhes que uma filha não precisa carregar sobre o pai, mas o suficiente: a traição, o tempo que estava acontecendo, o desvio, o processo que estava sendo preparado. Camila me ouviu sem interromper, o que era incomum para ela. Ficou completamente quieta, com as mãos abertas na mesa, olhando para mim com uma expressão que foi mudando aos poucos, da surpresa para o entendimento para uma raiva contida que eu reconheci porque era raiva minha também, só que na versão dela que não tinha aprendido ainda a segurar. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns 30 segundos. Depois disse, com uma voz firme que não era a voz da minha filha de sempre, mas a voz de uma mulher tomando uma decisão: você não vai passar por isso sozinha. Eu disse: Camila. Ela disse: não. Escuta, você passou 30 anos cuidando de todo mundo. Agora é a gente que cuida de você. Eu quis dizer que não precisava, que eu dava conta, que era minha batalha. Mas não disse nada disso, porque era mentira. E eu estava cansada de mentiras. Camila ligou pro Tiago naquela noite. Eu fui pro quarto, fechei a porta e fiquei sentada na beira da cama esperando. Quando o telefone tocou e apareceu o nome de Tiago na tela, eu atendi com o coração apertado. A voz dele estava diferente. Não era a voz calma de sempre. Havia algo que eu precisei de um segundo para identificar: confusão. Não raiva, não apoio imediato. Confusão genuína de quem recebeu uma informação que não cabia na imagem que tinha do mundo. Ele disse: mãe, a Camila me contou. Eu disse: eu ia te contar também. Silêncio. Depois ele disse devagar, pesando cada palavra: mãe, eu preciso entender melhor, porque o que a Camila me falou é muito grave e eu não consigo imaginar o pai fazendo isso. Eu conheço ele. Ele tem os defeitos dele, mas isso...
Eu fechei os olhos. Sabia que esse momento podia vir. Sabia que Tiago tinha com o pai uma relação de admiração que Camila nunca teve da mesma forma. Mas ouvir aquilo doeu de um jeito que só dói quando é filho. Eu disse, com uma voz que consegui manter calma: eu entendo, filho. É difícil de acreditar quando você ama uma pessoa. Ele disse: não é que eu não acredite em você. É que... Será que houve algum mal-entendido? Você conversou com ele antes de tomar uma decisão tão grande? Eu disse: Tiago, eu passei meses reunindo provas antes de acionar qualquer processo. Não foi decisão de um dia. Ele ficou em silêncio. Depois disse: eu preciso de um tempo para processar isso, mãe. Tô tentando ser honesto com você. Desliguei e fiquei olhando para a parede do quarto. Camila me mandou mensagem 2 minutos depois. Mãe, não liga pro que ele disse. Ele vai entender. Eu não respondi imediatamente. Fiquei ali sentada, sozinha, e pela primeira vez desde que tudo havia começado, deixei o choro vir de verdade. Não o choro contido do banheiro, nem o choro clínico de quem está processando estratégia. O choro de mãe que esperava que os 2 filhos fossem uma coisa só, e descobriu que a vida é mais complicada do que isso. Chorei por uns 20 minutos. Depois lavei o rosto, tomei água e fui dormir. Porque chorar era permitido. Parar não era. Tiago não ligou por 4 dias. Foram os 4 dias mais compridos daquele período todo. Eu mandei uma mensagem simples no 2º dia, só um oi filho, tô aqui. E ele respondeu com um oi mãe, que era tão neutro que doía mais do que o silêncio. No 4º dia ele ligou. Eu atendi no primeiro toque. Ele disse: mãe, eu preciso te pedir desculpa. Eu disse: Tiago. Ele disse: não, deixa eu falar. Eu fiquei esses dias pensando, e eu liguei pro pai. O coração apertou. Ele continuou. Eu liguei achando que ia ouvir alguma explicação, alguma versão diferente. E sabe o que ele fez? Ficou tentando me convencer de que você estava sendo manipulada pela Diana, que você sempre foi influenciável, que as coisas entre vocês eram mais complicadas do que eu sabia. Silêncio. Depois ele disse, com uma voz que estava diferente de todas as vozes que já ouvi dele, mais funda, mais assentada: mãe, eu cresci te vendo cuidar de tudo. De mim, da Camila, da casa, de todo mundo. E eu nunca perguntei se você estava bem. Nunca perguntei o que você precisava. Cresci achando que era normal, que era assim que as coisas funcionavam. E agora eu tô entendendo que fiz a mesma coisa que o pai fez. Te tomei como certa. Eu estava com a mão na boca tentando não chorar. Ele disse: eu tô do seu lado, completamente. Eu disse: filho. Ele disse: você merece ouvir isso. E merecia ter ouvido antes. Naquele fim de semana, Tiago veio a BH. Chegou na sexta à noite com uma mala pequena e aquele jeito calmo que era dele, mas com algo diferente nos olhos, uma atenção nova que eu senti desde o momento em que abri a porta. Quando me abraçou, ficou por mais tempo do que o usual, sem dizer nada, e quando se afastou havia algo no rosto dele que eu levei 1 segundo para nomear. Era vergonha, a boa vergonha, aquela que vem quando a gente reconhece que poderia ter sido melhor e decide ser a partir de agora. Os 3 ficaram juntos naquele sábado, num almoço em casa que Camila havia insistido em fazer. O arroz ficou no ponto errado, como sempre ficava quando era ela. Mas comemos tudo sem reclamar, porque o que importava não era o arroz. No fim do almoço, com o café na mesa e a tarde chegando devagar, Tiago disse: mãe, você sabe que independente de como isso terminar, você já ganhou, né? Eu olhei para ele. Ele disse: você passou 30 anos sendo quem você era naquela casa, e agora você tá sendo quem você é aqui. A diferença tá no seu rosto, Camila disse. Tô tentando não chorar porque o rímel é caro. A gente riu. E eu pensei que aqueles 2 eram a prova de que nem tudo havia sido desperdício. Que 30 anos haviam produzido essas 2 pessoas sentadas na minha mesa comendo arroz empapado com amor que não precisava de mais nada para ser real. Não era pouco, era muito. E então chegou a terça-feira. Não era um dia marcado no calendário. Era uma terça de outubro,
tempo fechado em BH, aquele céu que não decide se chove ou não e fica pesado o dia inteiro. Eu havia saído do trabalho mais cedo, porque uma reunião havia cancelado em cima da hora, e fui para casa no caminho de sempre, pensando nas coisas de sempre. Não estava esperando nada naquele dia, o que é quase irônico. Eu havia passado meses esperando e preparando, e o dia em que tudo explodiu foi justamente aquele em que eu não estava esperando nada. Abri a porta com a chave como sempre. Entrei. Joguei a bolsa no hall de entrada. Dei 2 passos em direção à cozinha e ouvi vozes. Parei. Não era o televisor. Eram vozes baixas de quem está à vontade num espaço que acha que é seu. Dei mais 2 passos. E entrei na sala. Rafael estava no sofá, de terno, a gravata afrouxada, relaxado como se estivesse no próprio escritório. Do lado dele havia uma mulher. 29 anos, como eu sabia. Cabelo escuro liso, bem arrumada, uma bolsa de couro na poltrona ao lado, pernas cruzadas com a desenvoltura de quem está onde acha que tem direito de estar. Estava com uma xícara na mão. Minha xícara. Do aparelho de jantar que minha mãe me dera de presente de casamento 30 anos atrás. Os 2 me olharam quando eu entrei na sala. Rafael não se levantou. Não ficou vermelho. Não gaguejou. Me olhou com uma expressão que eu só consigo descrever como tédio levemente aborrecido, como alguém a quem interromperam uma conversa qualquer, e disse com uma calma que até hoje me congela o sangue. Sandra. Essa é Vanessa, colega de trabalho. Você pode fazer mais café? Fiquei parada na entrada da sala. Devem ter sido uns 5 segundos, mas pareceu muito mais. O tipo de pausa onde você sente cada batida do próprio coração. Olhei para Vanessa. Ela me olhava com uma expressão que não era vergonha. Era avaliação. Estava me medindo, calculando, tentando entender quem era a mulher que havia entrado. E nos olhos dela, por uma fração de segundo que eu não vou esquecer enquanto viver, vi algo que me cortou mais fundo do que a presença dela ali. Ela não tinha medo de mim. Ela não tinha medo de mim porque Rafael havia lhe dito que não precisava ter. Entendi tudo naquele segundo. Não só a traição, que eu já sabia, mas a dimensão do desprezo, o tamanho do que ele pensava de mim, que eu era o tipo de mulher que entraria na própria sala, veria aquilo e iria fazer café, que eu era, afinal, o que ele sempre havia me tratado como sendo, o serviço. E aí aconteceu uma coisa que eu não planejei. Eu não fui fazer café. Não gritei, não atirei nada, não chorei, nem bati porta. Olhei para Rafael por uns 3 segundos com uma calma que eu não sabia que tinha, e disse: tudo bem. Ele ergueu uma sobrancelha, peguei minha bolsa, coloquei no ombro e disse: fiquem à vontade. E saí. Desci as escadas em vez do elevador, porque precisava de cada degrau para respirar. Saí do prédio, fui até meu carro, sentei no banco do motorista, fechei a porta e fiquei olhando pela frente por um tempo que não sei quanto foi. 30 anos dentro daquele apartamento. 30 anos. Peguei o celular e mandei mensagem para Diana. Escrevi: aconteceu. Ele trouxe ela para dentro de casa. Estou pronta. Ela respondeu em menos de 2 minutos. Eu também. Protocolo amanhã cedo. Guardei o celular no bolso. Olhei pela janela do carro para a rua movimentada de BH, para gente passando sem saber de nada, para a normalidade completa de um mundo que não havia parado apesar de tudo. Pensei na minha avó. Pensei na voz dela naquele quarto com cheiro de alfazema. Guarda sempre alguma coisa só sua. Pensei nos quase 30 anos que aquele dinheiro havia ficado ali, crescendo sozinho, esperando exatamente por um momento como aquele. Vó, eu guardei. Agora vou usar. Mandei mensagem para os filhos naquela noite. Não contei o que havia acontecido especificamente. Só disse que as coisas haviam avançado. Tiago respondeu com um "tô aqui", mãe que era curto e valia muito. Camila respondeu com um áudio de 2 minutos onde dizia que eu era a mulher mais forte que ela conhecia e que quem quer que tivesse me subestimado ia se arrepender. Ouvi aquele áudio no carro com os olhos úmidos e um sorriso que não consegui segurar. Minha filha de fogo. Fui dormir na casa de Diana naquela noite. Ela me recebeu com 2 copos de vinho já servidos
e aquela expressão séria de quem está com a cabeça no modo trabalho mesmo sendo tarde. Sentamos. Eu contei cada detalhe da cena da sala, e Diana ouviu anotando e fazendo perguntas cirúrgicas. Quando terminei, ela disse: ele trouxe ela para dentro da residência conjugal. Isso tem peso jurídico. Eu disse: eu sei. Ela disse: você tem o dossiê. Eu disse: tenho. Ela disse: você tem a herança completamente separada. Eu disse: tenho. Ela colocou a caneta na mesa, me olhou e disse: você está numa posição que ele não consegue nem imaginar. Eu disse: ele nunca imaginou que eu estava prestando atenção. Diana ficou quieta por um segundo. Depois disse com aquela voz baixa de quando ela está sendo honesta de verdade: 30 anos, Sandra. Você aguentou 30 anos. Eu disse: não, eu ergui 30 anos. Tem diferença. Ela me olhou com um olhar que eu reconheci. Era orgulho. E naquela noite, no quarto de hóspedes dela, dormi com um sono que não me visitava faz tempo. Não o sono de quem resolveu tudo. O sono de quem finalmente parou de fingir que não tinha nada para resolver. No dia seguinte, cedo, o protocolo foi feito. 30 anos de casamento entraram formalmente em processo de dissolução numa manhã de outubro, enquanto Rafael provavelmente acordava sem imaginar o que estava prestes a encontrar. Diana me mandou a confirmação por mensagem. Uma linha. Protocolado. Eu estava no meu carro no estacionamento do trabalho quando recebi. Li. Guardei o telefone no bolso. Respirei fundo uma vez, só uma vez, e entrei para o trabalho. Porque a vida continuava. E eu também. Homens como Rafael não conseguem aceitar. Não é o fim do casamento. Não é a exposição da traição. Não é a perda da rotina. Não é nem o constrangimento público. O que eles não conseguem aceitar é perder o controle da narrativa. É descobrir que a mulher que achavam que tinham no bolso estava, na verdade, 3 passos à frente deles o tempo todo. Que a mulher quieta que fazia o café e dobrava a roupa e organizava a casa havia estado observando, documentando, planejando, com uma paciência que eles nunca teriam porque nunca precisaram ter. Esse tipo de descoberta transforma um homem frio em um homem perigoso. E Rafael, eu descobri nas semanas seguintes, era muito mais perigoso do que eu havia calculado. Ele recebeu a notificação do processo numa quarta-feira. Eu soube pela hora que ele me ligou. Era meio da tarde, horário de trabalho, o tipo de ligação que uma pessoa só faz quando foi pega de surpresa e perdeu por um momento o controle que costuma manter. Atendi com a voz calma de quem estava esperando aquela ligação faz tempo. Ele disse meu nome como se eu pudesse ter esquecido quem ele era. Depois disse com aquela voz que tentava ser firme, mas tinha uma rachadura bem no meio: você entrou com processo. Eu disse: entrei. Ele disse: sem falar comigo antes. Eu disse: da mesma forma que você tomou todas as suas decisões, sem falar comigo antes. Silêncio. Não o silêncio de quem está processando. O silêncio de quem levou um golpe e está tentando não mostrar que doeu. Ele disse: a gente precisa conversar. Eu disse: pode falar com a minha advogada. E desliguei. 30 anos eu havia esperado que ele quisesse conversar de verdade. 30 anos de tentativas de diálogo que ele transformava em monólogo, de sentimentos que eu expressava e que ele reduzia a drama ou exagero. E agora, quando eu havia parado de querer conversar, ele queria. Mas eu havia aprendido, naqueles meses todos, que ironia não paga conta. Rafael contratou o Fábio Drummond em menos de uma semana. Diana me ligou quando soube e disse o nome com aquele tom de quem está avisando sobre algo real, sem querer assustar desnecessariamente. Drummond é bom, muito bom e muito agressivo. Ele não trabalha para perder, Sandra. Perguntei se era um problema. Ela fez aquela pausa dela, a pausa de advogada que pesa cada palavra antes de soltar. Depois disse: é um sinal de que Rafael está levando isso a sério. Ele está se armando com o melhor que tem. Eu disse: então confirma que ele sabe que tem algo a perder. Diana ficou quieta por um segundo, e então disse, com aquela satisfação contida dela: exatamente. A primeira movimentação de Drummond chegou 10 dias depois do protocolo.
na forma de uma proposta de acordo construída com inteligência e má-fé, em proporções que eu precisei reconhecer como tecnicamente impressionantes, mesmo odiando cada linha. Diana e eu sentamos no escritório dela numa tarde e lemos cada parágrafo juntas. O apartamento aparecia com avaliação abaixo do mercado, feita por um avaliador ligado ao círculo de Rafael. Os investimentos estavam listados de forma incompleta, faltando algumas aplicações que eu sabia que existiam. E havia um argumento central que Drummond havia erguido com cuidado. Rafael alegava que havia contribuído significativamente mais para o patrimônio do casal, baseando essa alegação na diferença de salários dos primeiros anos. Era mentira seletiva. O tipo mais perigoso porque usa pedaços da verdade. Era verdade que ele havia ganhado mais nos primeiros anos. Mas o que a proposta não mencionava era que eu havia assumido todos os custos domésticos nesses mesmos anos, liberando o salário dele inteiro para ser investido. Que eu havia gerenciado as finanças da casa durante 30 anos com uma precisão que qualquer contador confirmaria. Que quando fui promovida meu salário havia se equiparado ao dele e em alguns períodos o superado. E principalmente, o que a proposta de Drummond não mencionava era o dinheiro desviado, porque Rafael ainda não sabia que eu sabia disso. Diana fechou o documento, colocou na mesa e disse: "Ele está apostando que você não tem advogada boa o suficiente para contestar isso." Eu disse: "Erro de cálculo." Ela disse: "O primeiro de vários." Foi nessa semana que Rafael tentou usar os filhos. Com Tiago, a tentativa veio primeiro, e foi mais direta do que eu esperava. Rafael o ligou apresentando uma versão da história onde eu havia sido influenciada por Diana a tomar decisões precipitadas, onde o casamento tinha problemas dos dois lados, onde eu estava sendo injusta com tudo que ele havia erguido para a família. Mas Tiago havia passado por aqueles 4 dias de reflexão. Havia ligado para o pai e ouvido o que havia ouvido. E quando Rafael tentou a mesma conversa de novo, Tiago disse, com aquela voz assentada que eu havia reconhecido na ligação do 4º dia: "Pai, eu não vou me meter nisso, mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu liguei para você para ouvir a sua versão, e você usou esse tempo para falar mal da mãe." Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Tiago me contou naquela noite palavra por palavra. Eu ouvi em silêncio e no final disse: "Obrigada, filho." Ele disse: "Não precisa agradecer, é o mínimo." Com Camila, a tentativa foi diferente e muito mais reveladora do caráter de Rafael. Ele a chamou para almoçar num restaurante que ela gostava, o tipo de convite que parece gesto afetivo, mas que Camila farejou a 3 quarteirões de distância. Foi mesmo assim, porque Camila nunca fugiu de nada na vida, e me mandou um áudio logo depois saindo do restaurante, com uma voz que misturava raiva contida com aquele humor ácido que era a marca dela. "Mãe, ele passou o almoço todo tentando me convencer de que você está sendo manipulada pela Diana, que você sempre foi influenciável, que você no fundo não quer isso tudo." Aí no final do almoço ele falou uma coisa que eu não consigo acreditar que ele teve coragem de falar. Ele disse que a Vanessa é uma fase, que todo homem passa por isso, e que você podia escolher ser sensata e preservar a família. Pausa. "Mãe." Eu quase derrubei o copo d'água na cabeça dele. Falei que a única pessoa que não estava sendo sensata era ele, que 30 anos de casamento não eram uma fase, e que se ele queria preservar família, devia ter pensado nisso antes. Aí vinha embora. Ouvi aquele áudio 2 vezes. Na segunda vez, sorri de um jeito que demorava que eu não sorria. Minha filha de fogo. Quando Diana soube das tentativas com os filhos, ela ficou séria de um jeito específico, aquele sério de advogada que está catalogando o comportamento para usar no momento certo. Isso vai para o processo. Tentativa de influenciar as partes. Drummond vai pedir para ele parar porque é contraproducente, mas o fato de ter acontecido é relevante. Eu disse: "Os 2 estão bem." Não balançou. Ela disse: "Eu sei, mas o comportamento dele revela o nível de desespero. Homem confiante deixa o processo correr. Homem que liga para os filhos pedindo ajuda está com medo." Processei isso. Rafael com medo. 30 anos eu havia ajustado minha vida ao redor do humor, das necessidades, das prioridades dele. E agora ele estava com medo de mim.
Havia algo nessa inversão que era simultaneamente satisfatório e triste, porque nenhuma parte de mim havia desejado chegar aqui. Eu teria preferido, num mundo diferente, nunca ter precisado, mas preferia estar aqui do que continuar onde estava. Na terceira semana, Vanessa entrou em cena diretamente. Eu estava saindo do trabalho numa quinta, quando ela me ligou de número desconhecido. Atendi porque naquele período eu atendia tudo. Ela disse o nome dela como se eu talvez não soubesse quem era. Eu sabia. Disse que queria conversar. Que havia coisas que ela achava que eu precisava saber. Que a história entre ela e Rafael era mais complicada do que eu imaginava. A voz dela era jovem. Mais jovem do que eu esperava mesmo sabendo a idade dela. Tinha aquela qualidade de quem aprendeu a soar razoável quando quer alguma coisa. Aquele tom calculado de conversa adulta, que na verdade é manobra. Ouvi em silêncio até ela terminar. E então disse: Vanessa, eu não preciso de nenhuma informação sua. Tenho tudo o que preciso. Ela ficou quieta por um segundo. Depois disse com uma voz que tentava soar como preocupação genuína, mas tinha cheiro de estratégia. Você não sabe de tudo. Eu disse: sei mais do que você imagina. Silêncio. Depois ela disse: Rafael me disse que você nunca foi feliz no casamento, que você mesma queria sair faz anos. Eu deixei aquilo pousar por um segundo, e então disse, com uma calma que surpreendeu até a mim: Vanessa, o Rafael te disse muita coisa. Mas ele também te disse que você podia sentar no meu sofá com a minha xícara na mão sem precisar ter medo de mim. Você viu como isso terminou. Desliguei. Liguei imediatamente para Diana e contei cada palavra. Diana disse sem hesitar: não atenda mais. Se ligar de novo, caixa postal e me encaminha o áudio. Depois ficou em silêncio por um segundo e disse: essa última frase que você disse para ela foi boa, Sandra. Eu disse: eu sei. Foi na quarta semana depois do protocolo que chegou a movimentação que mudou o tom de tudo. Drummond enviou um documento contestando a separação da herança. Rafael havia descoberto que os 2 milhões existiam. Não sei como. Talvez algum documento que eu havia deixado passar. Talvez alguém da família que comentou algo sem querer. O argumento de Drummond era que, como eu havia supostamente utilizado parte dos rendimentos da herança para cobrir despesas domésticas, o patrimônio havia se misturado ao conjugal e deveria ser considerado bem comum. Era mentira. Eu nunca havia usado 1 centavo da herança para nada doméstico. Nunca havia misturado nada em quase 30 anos. Havia seguido à risca o que minha avó havia dito. Mas Drummond era bom o suficiente para criar argumentos que precisariam ser rebatidos com tempo e energia. E era exatamente isso que ele queria. Desgastar. Diana leu o documento e disse: ele quer os 2 milhões, Sandra. Eu disse: eu sei. Ela disse: não vai conseguir. Mas vai tentar com tudo que tem. E então, 3 dias depois, chegou o golpe que eu não esperava. Drummond enviou uma segunda peça processual, mais elaborada, com um parecer de um contador independente que analisava as finanças do casamento e chegava a uma conclusão que, no papel, parecia devastadora. Havia um argumento de que minha contribuição financeira ao patrimônio conjugal havia sido menor do que eu declarava, e que, portanto, minha participação nos bens deveria ser recalculada. O parecer tinha 8 páginas. Estava bem escrito. Citava a legislação real. Quando Diana terminou de ler, ficou em silêncio por um tempo mais longo do que o usual. Eu disse: é grave? Ela disse: é contestável, mas vai dar trabalho rebater isso do jeito certo. Vamos precisar de um contraparecer. Umas 2 semanas. 2 semanas. Olhei pela janela do escritório dela e senti um cansaço que não era físico. Era aquele cansaço de dentro, o tipo que acumula durante meses de tensão constante e que de vez em quando cobra o que é seu de uma vez. Aquelas 2 semanas foram as mais difíceis de todo o processo. Não pelo trabalho jurídico, que Diana tocava com a competência de sempre, mas pelo peso emocional de continuar, porque tem um limite, que eu havia subestimado, no quanto uma pessoa consegue sustentar a tensão de uma batalha,
antes de começar a se perguntar se vale a pena lutar. Eu comecei a me perguntar. Não em voz alta, não para Diana, não para os filhos, não para ninguém, mas sozinha, nas madrugadas que voltaram a ser longas, eu ficava olhando para o teto pensando: quanto mais você aguenta isso? Quanto mais de você essa batalha vai consumir antes de acabar? E numa dessas madrugadas, um pensamento chegou que eu não convidei. E se eu simplificasse tudo? E se eu aceitasse um acordo menor, qualquer coisa razoável, e simplesmente terminasse logo? Era cansaço falando. Mas cansaço fala alto quando é de madrugada e você está sozinha. Foi numa tarde de segunda-feira que o processo chegou ao ponto mais perigoso. Drummond havia solicitado uma reunião de conciliação, fora do fórum, num escritório neutro. Diana havia aceitado porque recusar seria sinal de fraqueza processual. Fomos eu e Diana de um lado, Rafael e Drummond do outro. Era a primeira vez que eu via Rafael desde a tarde da sala. Ele estava bem vestido como sempre, com aquela postura de solidez que havia levado décadas erguendo. Mas havia algo nos olhos dele que eu reconheci porque havia visto antes. A expressão de quem acha que tem vantagem e está prestes a usá-la. Drummond foi direto ao ponto com aquela fluência de quem cobra caro e entrega resultado. Apresentou uma nova proposta. Apartamento com a dívida do financiamento assumida por mim. 45% dos investimentos, sem pensão. E uma cláusula que dizia que a herança seria objeto de perícia independente, que poderia se arrastar por 1 ano ou mais. 45%, sem pensão. E uma perícia sobre a herança que poderia durar mais 1 ano. Diana disse que ia avaliar e retornar. Drummond disse com um sorriso que tinha educação na superfície e pressão embaixo. Claro, só lembrando que quanto mais o processo avança, mais custoso fica para todos. Às vezes, a solução mais inteligente é a mais rápida. Do lado de fora do escritório, na calçada, eu disse para Diana: eu preciso pensar. Ela me olhou. Sandra. Eu disse: preciso de um dia, só um dia. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse: tá bem, um dia. Fui para casa naquela tarde com aquele peso diferente de todos os outros pesos daquele período, porque pela primeira vez desde que tudo havia começado, eu estava genuinamente tentada a aceitar o que não era justo só para fazer parar. Não era fraqueza de caráter. Era o cansaço real de uma mulher que havia passado meses numa batalha de alta tensão, que havia dormido mal, que havia carregado aquilo praticamente sozinha por muito tempo antes de ter apoio. Sentei na sala, olhei para a janela e fiquei com aquele pensamento por um tempo longo, até ligar para a minha mãe. Não sei bem por que liguei para ela e não para Diana, não para Camila, não para Tiago. Talvez porque com todos eles eu sentia que precisava ser forte, que precisava ter a resposta certa, que precisava ser a Sandra que sabia o que estava fazendo. Com minha mãe, eu podia ser a Sandra que estava cansada. Ela atendeu no segundo toque e eu disse apenas: mãe, e já foi suficiente. Ela disse: o que foi, minha filha? Eu disse: tô cansada, mãe, tô muito cansada. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: eu sei. Eu disse: tô pensando em aceitar um acordo menor só para terminar. Sei que não é o certo, mas tô tão cansada que o certo parece longe demais. Minha mãe ficou em silêncio por mais alguns segundos, e então disse uma coisa que eu não esperava. Não disse que eu era forte, não disse que eu conseguia, não disse nenhuma daquelas frases que a gente diz quando quer animar alguém, mas não sabe bem o que dizer. Ela disse: Sandra, você lembra o que sua avó deixou junto com o dinheiro? Eu disse: a carta. Ela disse: você lembra o que a carta dizia? Fiquei em silêncio. Minha mãe disse devagar, como quem está lembrando junto: uma mulher que tem o próprio chão não cai quando o chão de fora balança. Silêncio. Ela disse: sua avó não guardou aquele dinheiro para você aceitar 45% do que é seu, minha filha. Ela guardou para você ter chão firme quando o chão de fora tentasse te fazer cair. Você tá em pé. Não cai agora. Eu segurei o telefone com as 2 mãos. Não consegui falar por um tempo. Quando consegui, disse:
Obrigada, mãe. Ela disse. Vai dormir. Amanhã você liga para sua advogada e faz o que é certo. Dormi naquela noite com aquele sono pesado de quem descarregou alguma coisa que estava pesada demais. Na manhã seguinte, liguei para Diana antes do café. Disse, não aceito. Ela disse, eu sabia. Eu disse, vamos até o fim. Ela disse, já estamos indo. A audiência preliminar foi marcada para uma manhã de novembro. Me vesti com cuidado, não para impressionar ninguém, mas porque aprendi que quando você entra num ambiente onde alguém vai tentar te diminuir a forma como você se apresenta, é parte da armadura. Escolhi um terninho cor de caque que eu gostava, cabelo preso com cuidado, e fui. Diana estava na frente do fórum quando cheguei, pasta debaixo do braço, aquele olhar de quem dormiu bem porque se preparou melhor ainda. Me deu um aperto de mão firme e disse, vamos. Rafael chegou minutos depois com Drummond. Eu o vi atravessar o hall do fórum com aquela postura de sempre e percebi que havia algo diferente nele naquele dia. Uma tensão que ele estava controlando, mas que eu, depois de 30 anos, sabia reconhecer. Ele estava nervoso. A audiência foi técnica e fria como audiências preliminares costumam ser. Drummond foi elegante e assertivo. Apresentou o argumento sobre a herança com aquela fluência de quem cobrava caro e justificava o preço. Diana ouviu tudo sem interromper, e quando foi a vez dela, foi cirúrgica. Apresentou o histórico completo da herança, a conta separada com quase 30 anos de existência, as movimentações exclusivas, a carta da minha avó autenticada em cartório, a linha do tempo impecável que provava que nenhum centavo havia se misturado ao patrimônio conjugal em nenhum momento. O contraparecer de 2 especialistas rebatendo ponto por ponto o documento de Drummond. E então, no final, com a calma de quem guarda o melhor para o último, ela colocou os documentos do desvio na mesa. O silêncio que entrou na sala foi diferente de qualquer silêncio que eu já senti num espaço fechado. Drummond olhou para os documentos, olhou para Diana, olhou para o juiz. E por um segundo muito breve mas absolutamente real, a máscara de confiança dele escorregou. Ele não sabia de tudo. Rafael havia lhe contado uma versão editada da história, achando que tinha tudo sob controle, que a mulher do outro lado não tinha como chegar lá. Rafael estava sentado do meu lado oposto, e eu vi o momento exato em que ele entendeu o que estava acontecendo. Vi a mandíbula travar. Vi as mãos na mesa, que até então estavam relaxadas, se fecharem devagar com os nós dos dedos ficando brancos. Ele sabia o que eram aqueles documentos, sabia o que aquilo significava, e sabia naquele momento que havia subestimado a mulher errada. 30 anos ele havia me subestimado, e eu havia guardado. O juiz pediu recesso de 20 minutos. Diana e eu saímos para o corredor. Quando chegamos num canto mais discreto, ela me olhou e disse em voz baixa, "Você viu a cara do Drummond?" Eu disse que vi. Ela disse, "Ele não sabia de tudo, Rafael não contou." Eu disse, "Ele nunca contou tudo para ninguém. Era o jeito dele de manter controle." Ela disse, "Agora o controle é seu." Fiquei encostada na parede de mármore frio do fórum, olhando para o movimento do corredor, e pensei na noite anterior, no cansaço que havia chegado, na tentação de aceitar menos, no telefone para minha mãe, na voz dela repetindo as palavras da minha avó. Uma mulher que tem o próprio chão não cai quando o chão de fora balança. Eu havia quase caído, mas não tinha caído, e agora estava aqui. Drummond pediu conversa com Diana durante o recesso. Ela voltou 12 minutos depois com aquela expressão neutra que eu sabia que escondia movimento real. Me chamou para o canto e disse, "Nova proposta. Significativamente diferente." Perguntei o que havia mudado. Ela disse, "Os documentos do desvio mudaram tudo." Drummond me entendeu que se for para frente, Rafael pode responder criminalmente. Processo criminal de família não é a área dele. Ele não quer esse caso. Perguntei qual era a proposta. Diana explicou. Apartamento quitado com a dívida assumida por Rafael. 60% dos investimentos em meu favor. Pensão por 2 anos. Reconhecimento formal de que a herança era patrimônio exclusivamente meu. Era diferente.
muito diferente da proposta da reunião de conciliação. Mas Diana me olhou e disse: ainda não é tudo o que você merece. Se quiser ir até o fim com o processo criminal, pode conseguir mais. Mas vai demorar mais um ano. Vai ser público. Vai consumir mais de você. Mais um ano. Pensei no telefone para minha mãe, no cansaço real que eu havia sentido, na clareza que havia chegado depois. Eu não queria mais um ano de batalha, mas também não queria aceitar menos do que era justo só porque estava cansada. Olhei para Diana e disse: 63%, pensão por 2 anos e meio, e um documento assinado reconhecendo o desvio de patrimônio. Mesmo que não vire processo criminal, quero o reconhecimento no papel com a assinatura dele. Diana ergueu uma sobrancelha. O reconhecimento vai ser difícil. Drummond vai resistir. Eu disse: então ele vai ter que explicar para o juiz por que resiste em assinar algo que aconteceu. Diana ficou me olhando por um segundo, e então sorriu. Aquele sorriso pequeno e contido de quem está genuinamente satisfeito. 10 minutos, ela disse. Ela voltou em 13. 63%, pensão por 2 anos e meio, documento de reconhecimento com assinatura. Era um documento que dizia, em linguagem jurídica, com assinatura de Rafael Mendonça, que ele havia desviado patrimônio conjugal. Uma confissão permanente no papel. Eu disse: aceito. Voltamos para a sala. Os advogados apresentaram o acordo. O juiz leu, fez perguntas técnicas, solicitou ajustes formais de linguagem. Ao longo de tudo isso, eu e Rafael ficamos nos lados opostos da mesa, sem nos olhar diretamente. Uma vez, só uma, erguei os olhos e o olhei. Ele estava olhando para o documento na frente dele, o perfil que eu havia olhado por 30 anos, na mesa do café, no sofá, na cama, em todos os espaços da vida comum que a gente erra sem perceber que está construindo. E pela primeira vez em muito tempo, eu o olhei sem amor e sem raiva. Só com aquela clareza fria de quem está vendo uma coisa pelo que ela realmente é. Ele havia sido, em algum momento, o homem de um churrasquinho de apartamento que me havia dito que eu era a coisa mais inteligente que ele havia ouvido. Depois havia sido 30 anos de encolhimento lento. E agora era o homem do outro lado de uma mesa de fórum assinando um papel que dizia que havia errado. Não era poético. Era real. E real, aprendi com minha avó. Vale mais do que qualquer coisa que precise ser fingida. Saímos do fórum numa tarde que havia clareado depois de um dia todo nublado, aquela luz de fim de tarde em BH, que tem uma qualidade dourada específica de novembro. Diana e eu ficamos na calçada por um momento e ela disse: você fez bem hoje. Eu disse: a gente fez bem. Ela disse: Sandra, você quase cedeu ontem, e não cedeu. Isso foi você. Eu disse: foi minha avó. Ela sorriu sem entender completamente a referência. E tudo bem. Algumas coisas não precisam de explicação para serem verdadeiras. A homologação do acordo aconteceu 3 semanas depois, numa manhã de dezembro. Foi rápida, menos de 1 hora. O tipo de coisa que dura pouco e encerra muito. O juiz leu em voz alta, as assinaturas foram colhidas e acabou. 30 anos encerrados numa manhã de dezembro com menos de 60 minutos de formalidade. Assinei com a caneta que Diana havia colocado na minha mão e senti a mão firme. Não porque não estava sentindo nada. Estava sentindo tudo. Mas havia uma diferença entre sentir e vacilar que eu havia aprendido naqueles meses de um jeito que nenhuma aula ensinaria. Do lado de fora do fórum, no calor seco de dezembro em BH, Diana me abraçou. Não foi abraço protocolar. Foi abraço de amiga de 30 anos que sabe o que custou cada passo. Quando ela me soltou os dois, estávamos com os olhos úmidos e nenhuma das duas comentou. Ela disse: e agora? Eu disse: agora eu quero almoçar com meus filhos. Ela riu. Que resposta? Eu disse: Camila já marcou o restaurante. Disse que eu não podia ir ao fórum sem ter o almoço garantido do outro lado. Diana disse: eu amo essa menina. Eu disse: eu também. O almoço durou quase 3 horas. Comida mineira de verdade, aquela que cheira como devia cheirar. A gente não ficou falando de processo, nem de Rafael, nem de documento nenhum.
Ficamos falando de tudo que havia ficado sem espaço nos meses anteriores. Do projeto novo de Tiago. Da viagem que Camila estava planejando. De um livro que eu havia começado nas madrugadas de insônia e que era bom demais para não recomendar. Coisas normais. Coisas que a normalidade produz quando finalmente há espaço para ela existir. Perto do final, com o café na mesa, Tiago me olhou e disse: "Mãe, você parece diferente." Perguntei diferente como. Ele pensou por um segundo, depois disse: "Como alguém que finalmente está ocupando o espaço que sempre foi seu." Camila disse: "Tô tentando não chorar porque o rímel é caro." A gente riu. Os primeiros dias como mulher legalmente separada foram estranhos de um jeito que eu não esperava. Não de um jeito ruim, de um jeito novo, que sempre é estranho antes de se tornar familiar. Eu acordava no centro da cama sem precisar pedir permissão para isso. Fazia café na quantidade exata para mim sem sobra. Deixava as janelas abertas o dia inteiro porque eu gosto de vento. Colocava a música que eu queria no volume que eu queria numa manhã de sábado, enquanto arrumava a casa sem medir o humor de ninguém. Pequenas coisas. Mas as pequenas coisas eram exatamente onde 30 anos de encolhimento haviam acontecido. Então era nas pequenas coisas que a reconstrução também precisava começar. Em janeiro comecei a terapia. A terapeuta se chamava Fernanda. Tinha um consultório pequeno com plantas em cada canto e um jeito de ouvir que me fez entender na primeira sessão que ouvir de verdade é uma habilidade rara e que eu havia ficado com fome dela por muito tempo sem saber nomear essa fome. Na primeira sessão, ela ouviu tudo e no final disse: "Em nenhum momento você me disse o que você quer. Você me contou o que aconteceu, o que ele fez, o que você fez em resposta, mas não o que você quer agora." Fiquei olhando para ela. Ela disse: "Para a semana que vem pensa nisso, só nisso. O que você quer?" Saí com aquela pergunta na cabeça e ela ficou lá por dias. Simples e impossível ao mesmo tempo. O que eu quero? Porque 30 anos eu havia organizado minha vida ao redor do que outro queria que eu fosse. E a pergunta sobre o que eu queria tinha aquela qualidade de músculo atrofiado. Eu sabia que existia, mas estava fora de prática de um jeito que doía quando eu tentava usar. Fui respondendo devagar, ao longo de semanas. Queria trabalhar com o que me desafiava e ser reconhecida por isso. Queria a casa do jeito que eu gostava, sem negociar cada detalhe. Queria visitar minha mãe com mais frequência e ficar mais tempo. Queria viajar. Portugal ficava na minha imaginação desde que eu li um livro sobre Lisboa num verão de faculdade e a cidade nunca mais saiu de lá. Sempre adiada, sempre depois, sempre quando tivesse tempo que nunca sobrava. Queria dormir sem aquela tensão constante de quem está sempre medindo o humor do ambiente antes de abrir os olhos. E queria, no fundo de tudo, ser a mulher inteira que eu havia deixado de ser aos poucos, sem perceber que estava deixando. Levei cada um desses quereres para Fernanda. Ela ouviu todos e disse: "Todos esses são possíveis." Parecia óbvio dito assim, mas na minha cabeça, naquele momento, foi uma revelação. Em fevereiro, Rafael perdeu um cliente importante. Soube por caminhos naturais das redes profissionais. O documento de reconhecimento de desvio havia chegado a alguns círculos. Uma auditoria interna no escritório dele havia encontrado irregularidades que conectavam pontos que o processo havia deixado expostos. Não fui eu que espalhei. Não foi Diana. Documentos de processo são públicos por definição, e Drummond não havia conseguido selar os autos. Às vezes, as consequências chegam sem que ninguém precise conduzi-las. Quando soube, não senti alegria simples. Senti aquele reconhecimento quieto de que estruturas erguidas sobre mentira sustentam por um tempo, mas não para sempre, que a gravidade sempre cobra, com ou sem empurrão. Rafael havia erguido uma vida inteira sobre uma imagem de homem sólido, e havia escolhido, por conta própria, destruir essa estrutura com cada decisão que tomou. Eu não precisei fazer nada além de me proteger. O resto ele havia feito sozinho. Soube também por acidente que Rafael e Vanessa haviam terminado poucos meses depois da homologação. Não me surpreendeu. Homem que trai a esposa de 30 anos trai qualquer um.
E mulher que se senta no sofá de outra com a xícara dela na mão sem ter medo, acaba descobrindo que o medo tinha um motivo. Cada um colhe o que planta. Sempre. Em março fui ao interior visitar minha mãe. A casa dela cheirava ao que sempre cheirou. Aquela mistura de capim-limão da horta com café que ela coloca cedo e deixa esquentando o dia todo. Ela me abraçou na porta com aquele abraço de mãe que contém tudo sem precisar nomear nada. No quarto dia fui ao cemitério visitar o túmulo da minha avó. Fui sozinha, de tarde, levei flores amarelas que ela gostava e fiquei ali por um tempo falando com ela em voz baixa como se ela pudesse ouvir. Porque de alguma forma eu sempre achei que ela ouvia. Contei tudo. O dinheiro guardado como ela mandou. O processo. O Rafael. O documento de reconhecimento. Os 2 milhões intactos depois de quase 30 anos. A casa que era minha. Os filhos que estavam bem. E disse: "Você sabia, não sabia? Você sabia lá atrás que eu ia precisar de tudo isso." O vento passou pelo ipê que ficava perto do muro do cemitério. Aquele ipê velho que minha avó havia plantado quando minha mãe era pequena e que agora era tão grande que dava sombra em metade do quintal. Eu tomei isso como resposta. De volta a BH, tomei uma decisão que havia estado fermentando por meses. Ia abrir uma consultoria. Finanças pessoais e planejamento financeiro para mulheres em transição. Divórcio, viuvez, herança inesperada, aposentadoria, qualquer momento em que uma mulher se vê tendo que lidar com o próprio dinheiro sem ter aprendido como fazer isso. Qualquer momento em que uma mulher precisa do que minha avó havia me ensinado naquele quarto com cheiro de alfazema e nunca recebeu. Não era só um negócio. Era a coisa mais pessoal que eu já havia erguido na vida. Camila quis cuidar da comunicação. Diana foi a primeira cliente oficial, para me dar portfólio sólido desde o início. E as primeiras clientes chegaram por indicação, da boca de uma para outra. Como chegam as coisas que são genuinamente necessárias. Uma mulher de 58 anos que havia ficado viúva e não sabia nem onde o marido guardava as senhas bancárias. Uma mulher de 53 que havia recebido herança dos pais e estava paralisada de medo. Uma mulher separada de 50 que havia chegado num acordo ruim por falta de informação e queria reconstruir do pouco que havia sobrado. Cada uma delas me ensinava tanto quanto eu as ensinava, e havia algo que aparecia em todas as histórias, um fio comum que eu fui reconhecendo com o tempo. Eram mulheres que haviam passado décadas cuidando de todo mundo e chegado num momento de transição sem saber como cuidar de si mesmas financeiramente. Não por falta de inteligência, por um sistema inteiro que havia ensinado que essa não era a responsabilidade delas. Eu sabia exatamente como aquilo se sentia, e sabia, por experiência própria, o que a informação certa na hora certa podia mudar. Em junho fui para Lisboa, aquela viagem que havia sido adiada por décadas. Fui sozinha, com um roteiro frouxo que deixava espaço para a descoberta e para o acaso, que são os melhores companheiros quando você finalmente aprende a confiar neles. Lisboa me pegou desde o primeiro dia com aquela luz que não existe em mais lugar nenhum. Aquela claridade branca que bate nas pedras antigas e nos azulejos e faz tudo parecer que está sendo revelado, em vez de simplesmente iluminado. Eu caminhei por horas sem destino certo, subi becos que não sabia onde iam dar, parei em mirantes com o Tejo lá embaixo brilhando com a paciência de rio que já viu tudo. Fiquei numa tarde inteira num café perto do Rócio com um livro e um copo de vinho tinto, chuva miúda do lado de fora, a janela levemente embaçada, sem pensar em nada que precisasse ser resolvido. Era a primeira vez em muito tempo que eu não tinha nada que precisasse ser resolvido. Mandei foto para Camila, ela respondeu com um coração e: "É isso, mãe. Exatamente isso." No penúltimo dia em Lisboa, numa tarde que havia esquentado depois de uma manhã fechada, eu estava num jardim perto do Castelo de São Jorge, lendo quando um homem se sentou no banco ao lado, pediu licença com um sotaque de BH, que eu reconheci antes de ele terminar a frase, e abriu um livro. O livro que ele estava lendo era exatamente o que Diana havia me recomendado meses antes. Eu disse: "Esse livro é bom?" Ele ergueu os olhos. Tinha uns 50 e poucos anos, olhar direto,
aquela expressão de quem pensa antes de falar e não tem pressa nenhuma. Disse: muito. Você conhece? Eu disse: uma amiga recomendou. Ainda não li. Ele disse: quer um resumo parcial ou prefere descobrir sozinha? Eu disse: sozinha, mas obrigada. Ele sorriu e voltou para o livro. E eu voltei para o meu jardim e para o meu sol de Lisboa, pensando que era a conversa mais leve que eu havia tido com um homem em não sabia quanto tempo. Sem peso. Sem cálculo. Só 2 brasileiros num jardim em Lisboa com livros nas mãos e tarde sobrando. Não levou a nada naquele dia, mas ficou. Em novembro, recebi uma mensagem de número desconhecido. Era um homem. Dizia que a gente havia se cruzado brevemente em Lisboa, num jardim perto do castelo, e que havia ficado pensando naquela conversa curtíssima sobre um livro. Que havia chegado ao meu nome através de uma conhecida em comum que havia participado do evento de lançamento da consultoria, que sabia que era uma abordagem incomum, mas havia decidido que não tentar era pior que tentar. Dizia o nome dele: Marcos. Li a mensagem 3 vezes, não por indecisão, por aquela qualidade de momento onde você quer ter certeza de que está lendo o que está lendo. Fui até a janela do escritório, olhei para BH de tarde com aquela luz dourada de novembro e fiquei um momento quieta. Pensei nas conversas com Fernanda sobre espaço, sobre não ter pressa, sobre deixar as coisas chegarem no tempo delas. Pensei num jardim em Lisboa com um homem que havia pedido licença antes de sentar. Pensei que havia espaço. E respondi: não vou contar tudo sobre o Marcos porque essa história não é sobre ele. Ele existe na minha vida agora de um jeito que eu não havia planejado e que é exatamente por isso que chegou do jeito certo, daquele jeito que as coisas boas chegam quando você para de forçar a porta e simplesmente a deixa aberta. É arquiteto, mora em BH. Tem aquele jeito de ouvir que Fernanda me disse certa vez ser o primeiro sinal real de alguém que te vê de verdade. Ele me vê. Não como função. Não como serviço. Não como parte de uma imagem que ele precisa manter. Me vê. E eu, que passei 30 anos sendo vista parcialmente ou não sendo vista, estou aprendendo o que é isso. Que tem estranheza no começo, aquela espera pelo truque, pela condição escondida. E vai descobrindo devagar que às vezes não tem truque, que às vezes as coisas são o que parecem ser. Estou aprendendo a acreditar nisso, no meu ritmo. Em dezembro voltei para o interior para o Natal com a família. A casa da minha mãe cheirava a bolo de fubá e frango assado. Havia crianças correndo no quintal, meu tio com a barriga que cresce todo ano, minha tia Marlene que desta vez trouxe 3 vias sacras como se quantidade resolvesse qualquer coisa no universo, primos chegando de lugares diferentes com aquela energia de família que se espalha e volta. Tiago veio com a Letícia. Camila chegou 2 horas atrasada como sempre, barulhenta e luminosa como sempre foi. Depois do almoço, quando a casa havia esquentado com gente e barulho e aquela confusão boa que família produz, fui até o quarto da minha mãe. Na gaveta da cômoda estava a caixinha de metal da minha avó. Minha mãe havia me dado meses antes, disse que era meu por direito. A carta que o advogado havia me entregado no inventário, eu guardava em outro lugar, dobrada dentro de um livro, no mesmo lugar desde aquele dia. O que estava na caixinha, eu nunca havia visto antes. Abri com as mãos, que não estavam completamente firmes. Dentro havia um retalho de tecido, algodão florido que cheirava levemente a alfazema, mesmo depois de todos esses anos, e embaixo dele, um papel dobrado. Era a letra da minha avó. 2 linhas apenas. Quando você achar que o chão acabou, lembra que você carrega o seu. Com amor, Conceição. Fiquei com o papel na mão por um tempo que não sei medir. Olhei pela janela do quarto para o quintal onde as crianças corriam, para o ipê que minha avó havia plantado quando minha mãe era pequena e que agora era tão grande que dava sombra em metade do quintal inteiro, com aquela generosidade silenciosa das coisas que cresceram devagar e por isso cresceram certo. Pensei em tudo o que havia acontecido naquele ano. A terça-feira de outubro, Vanessa no sofá com minha xícara na mão. O estacionamento, o carro, a mensagem para Diana, o dossiê de Renata, o fórum com piso de mármore frio,
A madrugada de cansaço onde eu quase cedi. A voz da minha mãe repetindo as palavras da avó. O acordo assinado. Lisboa e o jardim. A consultoria crescendo. As clientes chegando. Em março do ano seguinte ia pedir demissão. A hora certa estava chegando. Eu sentia. 2 milhões intactos depois de quase 30 anos. Uma casa que era completamente minha. Uma vida sendo erguida do jeito certo desta vez, com as próprias mãos, nos próprios termos, sem pedir licença para ninguém. Dobrei o papel da minha avó com cuidado infinito, coloquei de volta na caixinha, fechei e fui me juntar à família. Tem uma coisa que aprendi com tudo isso. Não é sobre traição, embora a traição esteja lá. Não é sobre processo judicial, embora o processo também esteja. Não é sobre dinheiro, embora 2 milhões façam uma diferença real que seria desonesto negar. É sobre saber quem você é quando ninguém está olhando. É sobre o que você faz com o que sabe quando chega a hora e você está sozinha com essa responsabilidade. É sobre aquela mulher que aprendeu com a própria avó que guardar não é desconfiança, é respeito por si mesma. E que aos 55 anos descobriu que havia guardado mais do que dinheiro durante todos aqueles anos, havia guardado a si mesma. A mulher inteira que havia sido antes de ir encolhendo dia após dia. E quando o chão balançou com tudo que tinha, ela não caiu. Porque o chão que importava, ela carregava dentro desde sempre. Aos 55 anos, eu não recomeço do zero. Recomeço de tudo que sou. E dessa vez, finalmente, completamente, estou recomeçando inteira. Sandra, 55 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais, consultora financeira, mãe do Tiago e da Camila, filha, amiga, mulher inteira, neta de Conceição, que guardou com sabedoria e ensinou uma filha que um dia precisou de tudo aquilo. E tinha.